Olá, meus queridos alunos. Nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o gerenciamento da cadeia de suprimentos, ou Supply Chain Management. O objetivo dessa aula é mostrar a visão um pouco mais ampla da cadeia de suprimentos, a forma como o gerenciamento desta cadeia possibilita que a administração de materiais consiga reduzir os custos para a organização. Para a gente entender o que é o Supply Chain Management, o que é esse gerenciamento da cadeia de suprimentos, a gente precisa entender dois conceitos básicos que às vezes geram certa confusão: logística integrada e integração logística. O que é logística integrada? A logística integrada é quando a gente tem uma organização que consegue fazer com que os seus processos logísticos estejam integrados dentro da organização. Ou seja, logística integrada é intra-organizacional. Para conseguir que esses processos logísticos estejam integrados dentro da organização, a gente precisa utilizar sistemas como, por exemplo, os softwares integrados de gestão, os populares ERPs. Isso é logística integrada. A integração logística acontece quando diferentes organizações que compõem uma cadeia de suprimentos integram os seus processos logísticos. Ou seja, a integração logística, ela é interorganizacional. Perpassa o ambiente da organização, sai do intramuros da organização e se amplia, se alarga na cadeia de suprimentos como um todo, geralmente exigindo sistemas, softwares de SCM, de Supply Chain Management. Mas o que é este Supply Chain Management? Vamos ver alguns conceitos básicos disso. Primeiro, é importante a gente entender que a gente no Brasil traduziu talvez a expressão chain de uma maneira errada, porque chain no inglês significa corrente. E no Brasil a gente traduziu esta expressão por cadeia, ou seja, a ideia não é de cadeia, mas sim de corrente, de elos que se interrelacionam, que estabelecem uma sequência, uma sucessão de processos ou de atividades que precisam se interligar, formando aquilo que a gente pode chamar de uma rede de suprimentos. E esta mudança de visão permite que a gente tenha uma abrangência maior naquilo que a gente entende por cadeia de suprimentos. Embora a gente utilize genericamente, e ao longo da aula eu vou falar tanto em rede de suprimentos quanto em cadeia de suprimentos, o importante é ter essa noção clara, que eu estou falando de elos que se interrelacionam, tanto dentro da organização, ou seja, processos que se interligam, que se sucedem uns após os outros, quanto externamente dentro daquilo que a gente chama de cadeia de suprimentos ou rede de suprimentos. E o que é propriamente, então, o Supply Chain Management? Vejamos o conceito de Supply Chain Management. Supply Chain Management é a administração sinérgica dos canais de suprimentos de todos os participantes da cadeia de valor através da integração de seus processos de negócios, visando sempre agregar valor ao produto final em cada elo da cadeia, gerando vantagens competitivas sustentáveis ao longo do tempo. Supply Chain Management pode ser entendido como a administração sinérgica dos diferentes elos que compõem uma cadeia de suprimentos. O que é importante a gente entender para esta visão do Supply Chain Management é que atualmente não são mais organizações isoladas competindo umas com as outras. Não é, por exemplo, a Ford que concorre com a General Motors, com a GM. É a cadeia de suprimentos da Ford que concorre com a cadeia de suprimentos da GM. É a cadeia de suprimentos da Ford que concorre com a cadeia de suprimentos da Toyota, da Fiat, da Volkswagen. Ou seja, não são mais unidades de negócios isoladas, empresas que concorrem entre si. São as cadeias de suprimentos dessas diferentes empresas concorrendo umas com as outras. E para
a gente entender um pouco mais o Supply Chain Management, quais são os objetivos do SCM. Vamos entender esses objetivos. Primeiro grande objetivo de uma cadeia de suprimentos integrada, de conseguir essa integração, é o valor agregado. Ou seja, é compreender que cada um destes elos dentro da rede de suprimentos agrega valor aos produtos finais. Em cada estágio, em cada etapa do processo de gerenciamento da cadeia, eu vou adicionando valor. Uma outra questão importante é que eu consigo com isso gerar vantagem competitiva. Na medida em que a cadeia de suprimentos se integra, que eu consigo fazer com que os processos de uma organização se integrem com os outros, eu consigo fazer com que as estratégias competitivas das organizações estejam alinhadas. O que é esse alinhamento estratégico? A gente entende por alinhamento estratégico, primeiro, que todos os elos dessa rede de suprimentos estejam competindo com o mesmo foco. E esse foco surge a partir da compreensão das necessidades do cliente final, lá na ponta. Ou seja, na medida em que ocorre essa compreensão de quais são as necessidades do cliente, cada elo da cadeia está focado em atender, em satisfazer essas necessidades. Consequentemente, eu consigo fazer o alinhamento estratégico. Mas só isso não basta. Eu preciso entender corretamente a cadeia de suprimentos. É preciso que ocorra um entendimento por todos os membros que compõem esta rede, esta cadeia de suprimentos, de qual é a finalidade da cadeia. Ou seja, qual a razão pela qual ela existe. E quais os processos que cada um tem que executar ao longo da movimentação, desde um produtor lá no início até o cliente final. Essa é a visão ampla da cadeia de suprimentos, ou seja, começa lá no produtor. Vamos imaginar, por exemplo, um produto básico do nosso dia a dia, bem brasileiro, feijão, né? Eu começo lá no plantador, a cadeia de suprimentos começa lá, aliás, ela começa antes, ela começa com um fornecedor de sementes, com um fornecedor de adubos e tal, para o produtor. Este produtor vai depois vender isso para um intermediário que vai levar este produto até um centro de abastecimento, um Ceasa, por exemplo. Depois isso vai chegar lá numa indústria que vai fazer o beneficiamento, que vai fazer o empacotamento, até que isso chegue na mesa na nossa mesa, na mesa do consumidor. Esta é a ideia. E aí eu consigo, então, fazer a concretização do alinhamento estratégico quando eu enxergo as estratégias competitivas de cada um destes elos que integram a rede de suprimentos, a cadeia de suprimentos. Quando eu consigo fazer isso, eu tenho a cadeia de suprimentos devidamente integrada. Mas o que eu preciso para concretizar efetivamente esse alinhamento estratégico? Essencialmente, eu preciso contar com os recursos possibilitados pelas chamadas tecnologias da informação e da comunicação, as TICs. A evolução das tecnologias de informação e da comunicação, com a sua redução de custos, com o barateamento dessas tecnologias, elas possibilitaram que também as organizações, quando fazem essa integração, reduzissem os seus custos. E essas reduções de custos acontecem essencialmente por quê? Porque quando eu tenho uma compreensão clara de todos os processos ao longo da cadeia de suprimentos, eu consigo enxergar quem é que é o especialista em fazer determinado processo, ou seja, a especialização, e eu consigo, consequentemente, eliminar redundância de processos. E deixo que aquele que é especialista, que consegue fazer melhor e mais barato, execute o processo. Então essa integração possibilita que eu efetivamente reduza os custos. E também, como cada um faz aquilo que é mais competente, eu consigo agregação de valor aos clientes finais. Ou seja, o cliente se dispõe a pagar por aquilo que eu estou oferecendo para ele. Mas para conseguir isso também eu preciso de alguns mecanismos. Quais são os mecanismos para o SCM? Os mecanismos para o Supply Chain Management começam a partir do momento do estabelecimento de alianças estratégicas. Ou seja, ao longo da cadeia de suprimentos, eu tenho que enxergar aqueles parceiros, aqueles membros desta cadeia, desta rede de suprimentos,
que são importantes e com esses eu estabeleço alianças estratégicas, ou seja, eu faço o alinhamento estratégico e consigo, com aqueles parceiros, com aqueles aliados que realmente são importantes, integrar a estratégia competitiva. A integração das estratégias competitivas é um outro mecanismo fundamental e essencial para que a organização das redes de suprimentos seja bem feita. Um terceiro aspecto importante é o chamado planejamento colaborativo. O que é o planejamento colaborativo? Essencialmente, planejamento colaborativo significa que cada elo da cadeia planeja o atendimento das demandas que consegue visualizar, que obtém a partir de pesquisas e de informações de vendas passadas, de projeções, e distribui estas informações para os demais membros da cadeia, ou seja, colabora com o elo que o antecede, com o elo que o sucede dentro desta cadeia de suprimentos, de tal forma que haja uma colaboração efetiva com o intercâmbio de informações. Um outro aspecto fundamental é o desenvolvimento conjunto de competências. Quando eu trabalho